1 Coríntios, capítulo de número 5 e verso de número 7. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E se você encontrou esse texto, fique de pé, para que possamos juntos acompanhar. Então, em reverência ao Deus da palavra, vamos nos colocar de pé para a leitura desse versículo. 1 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 7. Se pode te ajudar, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pai, nos dá graça nesse tempo em que vamos ainda meditar nesse trecho da sua palavra, que ela possa falar-nos profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A Páscoa judaica foi instituída por Deus para ser celebrada pelo povo judeu, para que eles nunca se esquecessem do que Deus e do poder que Ele exerceu para os libertar do cativeiro egípcio. A narrativa bíblica diz o quanto esse povo sofreu nos tempos que antecedeu a sua libertação. Mas Deus, de uma forma sobrenatural, agindo de uma forma poderosa, derrotou não só o poder dos egípcios ou do faraó, mas derrotou cada uma das suas divindades. Eles criam em vários deuses, e cada praga afrontou a uma falsa crença, e cada falsa crença foi derrotada, e através da derrota foi-lhes ensinado que só existe um Deus, que se chama Jeová, e só Ele deve ser adorado. E o povo judeu viveu essa experiência, e Deus os libertou através das suas mãos poderosas. E eles que estavam agora escravos, agora eram livres. Eles agora que estavam limitados na sua adoração, poderiam adorá-lo de uma forma plena. Isto não só deveria ser entendido de uma forma política, social, mas haveria também de ser entendido de uma forma espiritual. Eu sei que o desejo de Deus é que exista um governo justo sobre nós, que exista um governo humano, mas além disso, Deus sabe, e nós também sabemos, que a nossa vida não se limita a esse plano terreno, Ele também adentra a eternidade. Eu sei que comportamentos errados podem nos entristecer e nos fazer sofrer. A injustiça traz muita dor sobre nós nesse plano terreno. Mas Deus, além de nos fazer enxergar sobre a injustiça e as consequências dela no plano terreno, Ele também anuncia que a nossa injustiça não só afeta o tempo presente, mas afeta o tempo futuro. E nós deveríamos nos preocupar com isso. Deus não só queria libertar o povo do Egito, mas queria libertá-lo também do seu pecado. Deus só não queria cessar o sofrimento presente, mas Ele queria fazer cessar o sofrimento futuro. Por isso, a Páscoa judaica, ela testemunha de um feito de Deus em um determinado tempo, mas ela aponta de uma forma profética para um feito de Deus que transcende o tempo. E Paulo, nesse texto, quer nos dizer sobre isso. O propósito de que Cristo veio a este mundo e morreu numa cruz por nós. A palavra de Deus diz que aquilo que mais provoca sofrimento em nossas vidas se chama pecado. Os nossos atos insanos, os nossos atos imorais, os nossos atos injustos,
além de provocar uma grande dor àqueles que estão à nossa volta, provoca uma grande dor a nós mesmos. Esse pecado que nós praticamos afasta pessoas de nós e afasta nós destas pessoas. Mas além de nos afastar das pessoas e as pessoas de nós, esse mal nos afasta de Deus. Além desse mal provocar um grande sofrimento nessa vida presente, ele pode ter continuidade na vida futura. E por isso Deus veio nos libertar e nos conduzir para uma vida plena nessa vida presente e também na vida futura. Por isso Paulo vai nos exortar que o Cordeiro fez um sacrifício, o Cordeiro Pascual foi imolado e o seu sangue foi derramado, não só para nos livrar das injustiças presentes, mas sobretudo para nos livrar do castigo eterno. A Bíblia diz que haverá um juízo de Deus sobre toda a humanidade e que cada um receberá a justa recompensa. Porém agora não mais somente sobre os egípcios, como aconteceu no êxodo judeu, mas sobre toda a carne. Da mesma forma que na libertação dos judeus a salvação está no sangue, não mais nos animais, não mais aspergido nos umbrais, mas no sangue de Cristo aspergido nos nossos corações. Naquele tempo, as marcas dos umbrais da porta precisavam ser marcadas com o sangue, para que o anjo da morte pudesse passar e não ferir o primogênito daquela família. Mas a palavra de Deus diz que agora os umbrais do nosso coração têm que ser marcados com o sangue de Cristo, para que quando o anjo da morte vier, não nos destruir e nos levar para a eternidade longe de Deus. Precisamos que o sangue de Cristo seja aspergido sobre as nossas vidas. Assim como houve a necessidade de se aspergir o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos do povo de Deus, assim também a necessidade de que seja aspergido o sangue do Cordeiro, Jesus, em nossas vidas, para que não sejamos mortos. Cristo é o Cordeiro Pascual. Seu sangue é a única forma de livramento da morte, da eterna separação do homem de Deus, do inferno. Apesar do inferno não ser uma realidade para nós, gostosa de ser reconhecida, ela é uma realidade. Há uma eternidade. E ela pode ser ao lado de Deus e ela pode ser longe de Deus. Mas para que ela seja ao lado de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que o único que pode resolver o problema do pecado se chama Jesus Cristo. Porque apesar de desejarmos fazer boas coisas e tentarmos ser bons na medida da nossa possibilidade, temos falhado e não temos sido perfeitos. E porque não temos sido perfeitos, o nosso pecado nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículos de número 1 e 2, diz que os braços do Senhor estão estendidos e eles podem abençoar. Diz que os ouvidos do Senhor estão abertos e Ele pode ouvir a nossa oração. Os olhos do Senhor podem nos contemplar, mas o nosso pecado, o vosso pecado, impede que Ele possa te abençoar. E por isso a única forma de sermos abençoados na vida presente e na vida futura é que os nossos pecados sejam tirados de nós. O sangue dos touros e dos animais cobriam o pecado, mas o poder do sangue de Cristo é maior do que os animais. Ele nos purifica de todo pecado. O sangue dos touros e dos animais impediam a justiça de Deus sobre o homem pecador. Mas o sangue de Jesus Cristo agora limpa-nos do pecado e desta forma a justiça de Deus é praticada de uma forma inversa, agora uma justiça que nos abençoa e que nos galardoa. Em João capítulo 3, verso 16, é um texto conhecido que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada, ele já está indo para o inferno. Nós nascemos no pecado e somos pecadores desde o nosso nascimento. Já nascemos sobre a condenação adâmica, mas Cristo, por meio da sua graça, olhou para mim e para você e escolheu nos dar uma segunda oportunidade. Adão teve a sua e a desperdiçou. E nós temos tido
uma nova oportunidade. Apesar de não merecermos, Deus oferece-nos a salvação por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Porém, a salvação tem um propósito. Ela não deve ser respondida apenas de uma forma emocional, apesar dela nos emocionar. A salvação deve ser recebida como uma oportunidade de vivermos de uma forma diferente. Estávamos condenados por causa dos nossos pecados. A salvação é a forma que Deus nos oferece para nos arrependermos desses pecados e vivermos de uma forma diferente. Então, a salvação é uma oportunidade para uma nova vida, não para vivermos da mesma forma, mas para vivermos de forma diferente. Se antes mentíamos, falamos a verdade. Se antes éramos imorais, passamos a ser morais. Se antes praticávamos injustiça, agora desejamos praticar a justiça, porque este é o propósito da salvação. Por isso Paulo diz, tire o fermento. O fermento aqui na Bíblia significa pecado, tire o fermento. Que sejamos massas não descaracterizadas da imagem e semelhança de Cristo, mas que possamos ser reconhecidos por aqueles que nos cercam, que verdadeiramente somos de Cristo, porque testemunhamos através da nossa vida que houve salvação na nossa alma. Jesus veio nos libertar do Egito, e aqui o Egito representa e simboliza o mundo. Ele fala, este mundo tem se inclinado ao pecado e ao mal, e esse mundo tem por fim o inferno, o lago de fogo. Mas esse não é o destino que eu desejo para você. Eu quero desejar para você o céu, e é isso que Cristo faz, nos liberta do mundo e dos prazeres terrenos, e nos leva a conhecer dos prazeres eternos. A salvação deve nos libertar do mundo, deve nos libertar do pecado praticado no mundo, deve nos libertar do pecado que temos praticado no mundo. Os fermentos citados pelo apóstolo Paulo no texto de 1 Coríntios 5:7 simboliza isso. Precisamos nos libertar do pecado. O pecado que impede as bênçãos de Deus na nossa vida, e o pecado que nos condena ao inferno, a uma eternidade longe de Deus. Se não nos libertarmos dos nossos pecados, tristemente seremos condenados. Não porque Deus não tenha feito nada para que isso pudesse acontecer, tudo Ele fez. Ele humanizou o seu Filho, o pregou numa cruz, derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ter as nossas dívidas pagas. Ele ofereceu e ofertou-nos o seu Espírito, o Espírito Santo, para que habitasse em nossos corações, nos dando poder para vencermos o mal que nos destrói. E se não bastasse isso, devido à nossa incapacidade de compreensão que é certo e errado, Ele nos deixou a sua palavra, para que através dela pudéssemos conhecer o caminho que Ele deseja que trilhemos e o caminho que devemos deixar. Tudo Ele fez. E se um dia você arder nas chamas do inferno, você vai se lembrar desse dia, porque é sabido a você que Deus fez tudo para que você não estivesse lá, mas apesar dele ter feito tudo, tu escolhestes a morte, tendo a oportunidade de escolher a vida. Cristo morreu para nos libertar do pecado. Apesar de demonstrar humildade e submissão, Ele morreu com o único propósito, pagar aquilo que nós deveríamos pagar. Ele morreu no nosso lugar. Assim como para o povo de Deus no Egito, o Cordeiro Pascual deve ser compreendido no seu significado maior: salvação, libertação e separação. Deus tirou aquele povo do meio do Egito para uma terra, para que aquele povo pudesse ser separado do mundo e agora viver em adoração ao Senhor. Às vezes nos prendemos à celebração da Páscoa pagã, nos esquecendo da Páscoa cristã. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O coelho é bonito, os ovos são bonitos, a cruz é feia, horrenda, mas é lá que existe a nossa salvação. É lá que está a nossa esperança. E todo aquele que clamar,
por salvação, olhando para Cristo, será salvo. Quando entendemos, há um grande motivo para comemorarmos. E hoje, nesse dia, onde se comemora o dia da ressurreição de Cristo, e se você compreende o verdadeiro significado da sua morte e o que significa a sua ressurreição, e sabe o que significa a sua ressurreição? É que o seu sacrifício foi aceito. Pagando por nossos pecados, não foi achado pecado nele. Ele pagou sem precisar pagar, morreu sem precisar morrer, para que nós pudéssemos, por meio da sua morte, termos vida. E não sendo achado pecado nele, não foi permitido que ele habitasse as trevas, foi ele novamente reconduzido à luz, porque a luz a ele pertence. A ressurreição significa que há esperança para nós. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. A ressurreição de Cristo diz que nós também podemos ressuscitar. A morte não pode nos deter, o inferno não pode nos aprisionar. Há salvação, há esperança, porque Cristo venceu a morte. E nessa manhã, Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse domingo pascual, o domingo da ressurreição, Cristo veio anunciar a você que há ressurreição, que há esperança, há libertação para o seu pecado, a vida eterna em Cristo. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. O que nessa manhã Deus quer é salvar a sua vida. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza, se você fechasse os seus olhos aqui e os abrisse na eternidade, você os abriria na presença de Deus? Se você tem crido em Jesus Cristo como Salvador e tem olhado para a cruz de Cristo como oportunidade de arrepender-se dos seus pecados e viver uma vida nova, realmente você pode dizer, eu tenho certeza da minha salvação. E se você tem essa certeza, levante a sua mão e diga, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Levante a sua mão. Mas nessa manhã talvez você não tenha a fé ou a certeza para levantar a sua mão e dizer, eu sei que se eu fechar os meus olhos, eu os abrirei na presença de Deus, mas Deus gostaria que você saísse daqui com essa certeza. E a forma de sair daqui com essa certeza é confessando seu Filho como Salvador da sua vida. Você gostaria de sair daqui com essa certeza? Você gostaria de, nessa manhã, confessar Jesus Cristo como seu Salvador? Eu gostaria de convidar você a levantar uma das suas mãos. Levante a sua mão e diga, pastor, ore por mim. Eu gostaria de confessar nessa manhã Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Eu gostaria de entregar minha vida a Ele, pedir que Ele perdoe os meus pecados e que Ele me dê uma nova vida. Levante a sua mão, não para mim, mas para Jesus. Diga, Jesus, eu te reconheço, Tu és o meu Salvador, Tu vieste na terra para morrer por todos os homens, mas nessa manhã eu reconheço que Tu morresses por mim. Eu levanto as minhas mãos. Pai, com certeza há pessoas muito sinceras aqui nesta manhã, que não de uma forma emocional, mas de uma forma racional, elas têm entendido que Jesus Cristo, o Teu Filho, veio a este mundo para ser Salvador de suas vidas. Pai, a Tua palavra diz que se eles confessam e reconhecem, eles serão salvos. Então a nossa oração nesta manhã é que eles sejam salvos em nome de Jesus. E que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Naquele livro que será aberto naquele dia. Aqueles nomes que serão citados e convidados a adentrar o Teu reino. Pai, que realmente haja salvação nesse dia. Que realmente haja um arrependimento genuíno e verdadeiro pelos pecados praticados. E que haja uma fé no Senhor, na Sua palavra, no Teu Espírito, como provedores de poder para uma vida santa. Abençoa-os, Senhor. Abençoa-os. Em nome do Senhor Jesus. Amém.